Olá, amigos! O Gosho que a gente vai estudar hoje é Carta para os Irmãos. O tema da nossa matéria vai falar sobre coragem. A gente vai abordar como ter uma postura correta para a prática da fé. Vamos falar sobre como atingir o estado de Buda e como enfrentar os sofrimentos, seja ele 3 obstáculos e 4 maldades, ou seja, funções do rei demônio do sexto céu. E falando um pouco do cenário histórico dessa carta, essa história ela começa com Nichiren Daishonin enviando essa carta aos irmãos Ikegami, que tinha como principal objetivo encorajá-los, juntamente com as suas esposas, com o pedido que se unissem na fé. Então, filhos de Yasumitsu Ikegami, que sempre se opunha à fé dos filhos, ele ocupava um importante cargo no Ministério de Construção e Reparos do governo de Kamakura. O pai dos meninos era tão contra a prática deles que chegou até deserdar o filho mais velho por 2 vezes, uma em 1275 e outra 2 anos depois. O objetivo do pai era provocar a rivalidade entre os filhos, instigando Munenaka, o filho mais velho, a trocar a sua crença pelo direito e as posses da família. O irmão mais velho provavelmente converteu-se ao budismo em 1256 e o seu irmão pouco tempo depois. Só que em 1278, os irmãos finalmente conseguiram converter o pai aos ensinamentos do budismo, ou seja, 20 anos depois, o pai veio a praticar. Então eu vou ler o trecho da carta que a gente vai estudar. A doutrina dos 3.000 mundos no único momento de vida, revelada no 5º volume de Grande Concentração e Discernimento, é especialmente profunda. Se a propagarem, demônios surgirão sem falta. Se isso não acontecesse, não haveria maneira de saber que este é o ensinamento correto. Em um trecho desse mesmo volume consta: à medida que a prática avança e a compreensão aumenta, os 3 obstáculos e as 4 maldades surgem de forma desconcertante, disputando entre si para interferir. Uma pessoa não deve ser influenciada e nem amedrontada por essas ações. Aquela que cai na influência dessas ações é desviada para os maus caminhos, e aquela que teme será impedida de praticar o ensino correto. Essa afirmação não se aplica somente a mim, também é um direcionamento para os meus seguidores. E esse trecho ele menciona 3 maneiras por meio das quais os obstáculos devem ser observados. A primeira seria como uma oportunidade para manifestar forte fé e libertar-se do karma negativo criado no passado. Aqui eu destaco essa oportunidade para manifestar forte fé como se fosse o primeiro passo para refletir sobre a nossa postura. Afinal, cabe lembrar que para manifestar forte fé, precisamos de persistência. E no momento em que precisamos ser vitoriosos, devemos nos agarrar em todas as oportunidades que aparecem. Como um exemplo de maus amigos que tentam obstruir a prática de uma pessoa. E também como um exemplo da ação negativa do rei demônio do sexto céu, que se apossa dos pais e de outros familiares do praticante a fim de destruir a sua fé. Exatamente como aconteceu na família dos irmãos Ikegami, provando por quanto tempo seu pai foi contrário à prática dos filhos. Então, trazendo a explicação desses obstáculos e maldades, seria assim: os 3 obstáculos. Obstáculo dos desejos mundanos, ou obstáculos causados pelos 3 venenos, da avareza, ira e estupidez. Obstáculo do karma, ou obstáculo gerado pelo mau karma. Este obstáculo pode se manifestar na forma de oposição da família. Obstáculo da retribuição, ou obstáculo da causa negativa, criada por ações dos 3 maus caminhos, o inferno, fome e animalidade. Ele pode se manifestar na forma de obstáculos impostos pelo soberano, pais ou autoridades. E as 4 maldades, que seria o primeiro, o impedimento dos 5 componentes ou obstrução causada pelas funções físicas e mentais da pessoa, impedimento dos desejos mundanos ou obstrução originadas pelos 3 venenos, criando dúvida em relação ao Gohonzon, impedimento da morte ou obstrução à prática do budismo, causada pela morte inesperada ou pela dúvida criada em função da morte prematura de algum praticante,
e impedimento do rei demônio, causada pela ação dos demônios do sexto céu, que se diz assumir várias formas nas pessoas com a finalidade de dificultar a prática do budismo. Essa maldade ela é comumente manifestada na forma de opressão por homens de poder, sendo considerada a mais difícil de superar. Se a propagarem, demônios surgirão sem falta. Se isso não acontecesse, não haveria maneira de saber que este é o ensinamento correto. Então, refletindo sobre esse trecho, né? A gente pode observar que o foco dele é reconhecer que os obstáculos e as maldades são funções negativas que tentam impor medo e te desviar para a forma correta da prática. Só que essas funções, elas são também, na verdade, a prova do nosso progresso. Então, quando a gente percebe essas funções, estamos tendo a oportunidade de manifestar força e coragem para poder enfrentar, né? E jamais até desviar, né, a atenção, né? Jamais ser derrotado. E dessa maneira é que elevamos o nosso estado de Buda e também encontramos o caminho da felicidade. Já na passagem que Daishonin cita de grande concentração e discernimento, à medida que a prática avança e a compreensão aumenta, significa que conforme estamos avançando na nossa compreensão sobre a prática, os 3 obstáculos e as 4 maldades irão surgir. E Daishonin afirma que eles surgirão quando estamos prestes a atingir o estado de Buda. Ressaltando aqui que se não persistirmos na nossa fé, a nossa natureza de Buda encontrará mergulhada na escuridão fundamental. E por isso a importância então da prática correta, para que possamos reconhecer esses obstáculos e maldades, que aliás, só para evidenciar mais, escuridão fundamental é de onde se originam os sofrimentos. A determinação de dedicar a vida ao Konsei-rufu contribui para que ultrapasse suas limitações. O desejo de quem avança determinado a vencer impede de pensar nos sofrimentos. A vida é um processo de desafiar seus limites e expandir as suas capacidades. Temos que ter coragem para tudo no nosso dia a dia. Coragem ao acordar de manhã, coragem para ir trabalhar, não é mesmo? E quando dedicamos a nossa vida à nobre causa do Konsei-rufu, desenvolvemos nossas habilidades e manifestamos o nosso infinito potencial. E para que sejamos vitoriosos é preciso ter sabedoria e coragem. Sabedoria para reconhecer essas funções malignas e coragem para enfrentar sem medo. E para conseguirmos tal feito, somente o Nammyo Renge Kyo para atingirmos um elevado estado, necessário para derrotar qualquer maldade. Naturalmente, sendo pessoas comuns, nós, praticantes, estamos propensos a passar por sofrimentos, né? Ficamos doentes, ficamos insatisfeitos com alguma coisa do nosso dia, né? Todas essas maldades, elas podem ser classificadas como os 3 obstáculos e as 4 maldades, que nos impede de atuar em prol da paz. Porém, essas maldades, elas também podem ser a grande oportunidade de transformação kármica, revolução interior. Por isso, o ideal é que não desistamos de praticar. Os obstáculos devem ser ultrapassados com alegria. Por isso, recitamos Nammyo Renge Kyo. Jamais seja derrotado. Enfrente e supere os obstáculos para elevar a sua condição de vida. Esse é o caminho da felicidade.